Irmãos, graça e paz. Voltando para a nossa segunda parte, começamos ali falando na primeira parte do texto de Isaías, capítulo 26, versículo 9, a seguir ali. Depois o pastor Everton falando sobre Raabe, o pastor Roberto falando sobre Mateus 6, sobre os nossos olhos ser bom, nosso corpo será bom, se os nossos olhos forem mau, nosso corpo será tenebroso. Pastor Anderson falando sobre ele procura focar na passagem que diz trazer à memória aquilo que me dá esperança. E na nossa conversa aqui a gente pôde entender ou discernir o que pode acontecer ou o que pode vir aí para frente de nós só mudar o local. Somos viciados em estar nos cultos, nos templos, e agora nós estamos se tornando viciados na internet de assistir lives, né? Então, claro que isso tem que ter muito discernimento sobre isso, mas o que nós levantamos aqui, a preocupação é de nós estar buscando o nosso próprio alimento, de nós estar produzindo isso, buscando esse alimento do Senhor para a nossa vida, vivendo as nossas próprias experiências no Senhor. Isso é muito, muito interessante para a gente parar para pensar e começar a olhar para dentro de nós, olhar para dentro da nossa casa, como nós já falamos aqui, e como eu faço isso, como eu poderia fazer isso, né? Talvez para você que tem uma agenda cheia, ou tem bastante tempo nesse período, seria fazer um planejamento, você planejar o seu dia. Seria esse talvez o caminho para você estar planejando o seu dia. Se Deus é prioridade para você, então Ele tem que ser o primeiro a receber a sua atenção quando você acorda, né? Antes de você ver as notícias das mídias sociais, ou antes de você ver qualquer outra coisa, Ele é o primeiro que tem que receber a sua atenção. Planejando, levantando de manhã cedo, o mais cedo possível, para você ter um dia produtivo, tanto para o Senhor quanto também para as atividades que você vai desenvolver durante o dia. Então esse é um tempo onde você pode sentar e começar a escrever. Amanhã eu vou acordar a tal horário, e desse horário até tal horário é meu horário de oração, de estar buscando o Senhor. E na oração não é só você que fala, não é só nós que falamos. A gente tem aprendido isso e tem pregado sobre isso. Não é um momento onde só nós estamos falando, porque é um diálogo, né? Não é um monólogo que só um está falando, mas é um diálogo de duas pessoas. E nesse momento desse diálogo, parar para ouvir o que o Senhor tem, porque o que a gente ouve dele é o que vai nos direcionar no dia, é o que vai direcionar a semana, né? Parar para contemplá-lo, né? Olha o que nós temos, vários salmos que Davi escreveu ali, que pode nos ajudar muito nisso. Parar para contemplar, parar para ouvi-lo ele. Isso vai fazer toda a diferença no nosso dia. Isso é uma diretiva para nós viver aquele dia. E aí sim, depois desse momento com o Senhor, do particular com Ele, aí sim a gente começar a fazer as nossas atividades. Isso seria um caminho para estar produzindo o seu próprio alimento, para você estar se desenvolvendo no Senhor, tendo as suas experiências com o Senhor. E por que não nós dizer que você também pode estar alimentando outras pessoas, né? Através da palavra que você recebeu pela manhã, daquilo que você ouviu do Senhor pela manhã. Quando você chegar depois no seu trabalho, na sua escola, enfim, nos lugares onde você sair da tua casa, onde você tiver acesso, talvez ali o Senhor possa te dar uma oportunidade. Agora é o momento de você estar liberando aquilo que eu falei para você pela manhã, né? Então são várias dicas, né? Ou várias coisas que nós podemos fazer para poder estar buscando o nosso próprio alimento.
E repito, irmãos, não é dizendo para você não assistir mais, porque você deve assistir, com certeza, mas é para que você tenha suas próprias experiências com o Senhor, para que você viva as experiências suas com o Senhor, e outras pessoas também desfrutem dessa experiência que você está tendo com o Senhor. Amém? Porque senão nós vamos só mudar de cenário, mudar só de lugar. Mudamos do culto do templo para o culto dentro de casa, mas com o mesmo pensamento, com a mesma ideia, com a mesma mentalidade, só de receber. E nossa cultura é uma cultura onde vivemos muito isso, né? Somente do receber, nós só queremos receber, receber, receber. E isso é preocupante, porque a palavra de Deus, Jesus diz que melhor é dar do que receber. Então a cultura do reino, ela é diferente da cultura que o sistema implementou e que nós temos muitas vezes se submetido a essa cultura. A cultura do reino é dar. Dar é melhor do que receber. Então isso é algo assim que eu queria pontuar isso para a tua vida, porque nós corremos o risco de se tornar obesos espirituais, né? Se assim a gente pode dizer, né? Nós podemos se tornar tão cheios, mas tão cheios assim de tanto conteúdo que nós estamos recebendo e não liberamos muitas vezes, que chegamos ao ponto até de talvez ter uma deficiência, né? Isso é algo que a gente tem que parar para pensar. Pastor Everton, queria que você comentasse um pouquinho. Amém, graças a paz, irmãos. Estamos aqui novamente falando sobre isso, né? E o pastor falando sobre planejamento. Eu trabalho com planejamento estratégico, né? E uma coisa que é um estudo que ele diz que 90% das empresas não praticam o planejamento que eles fizeram, né? Então, dentro daquilo que nós nos planejar, mais importante ainda é você permanecer constante naquilo, né? E você ir se desenvolvendo, né? Dentro dessa palavra. E ali o pastor também falou sobre alimentação, né? A gente está passando um tempo onde você tem que fazer o teu alimento na casa. Você gasta um tempo com a tua esposa ali para fazer. Um dia a esposa faz, outro dia a gente faz. Tem dia que você não sabe o que vai comer, né? Porque a gente se perde um pouco nesse horário, né? Como você tem mais tempo em casa, a tua rotina mudou, a tua forma de se movimentar mudou. Então você precisa entender esse tempo e se programar também, né? Então, dentro disso, um texto que me veio ao coração, e até uma semana antes de parar tudo, a gente teve ceia aqui na igreja, e eu fiquei uma semana meditando uma palavra, e toda semana, embora o Senhor ainda fala algumas coisas comigo, até depois der tempo quero compartilhar sobre o refúgio, a habitação do Senhor, mas eu tô na passagem onde Josué ele vai entrar em Jericó, né? E quero compartilhar o texto com vocês em casa, irmãos, aqui os pastores que estão aqui, em Josué capítulo 5, algumas coisas que aconteceu antes deles entrarem no novo lugar. Então uma coisa nós temos que entender, uma coisa é como você se move aguardando a promessa do Senhor, outra é como você vive agora que a promessa está se cumprindo, ou está muito próximo, a movimentação se muda. Então eu creio que nesses dias, tudo isso que o Senhor está fazendo, parando, nos levando para dentro da casa, é para mudar a forma de nós nos movimentar, para que nós saiamos do automático. Então nós estávamos numa vida que ele segue um automático, eu vou trabalhar, eu chego do trabalho, eu tomo banho, troco de roupa, aí eu assisto televisão, aí eu vou fazer alguma coisa. Agora não, você já está em casa. Então você já não tem nem o tempo de se deslocar do trabalho para a tua casa, muitas vezes, no meu caso. Então a forma de eu me movimentar nesses dias mudou. Então tudo que é novo as pessoas têm medo, mas tudo que é novo precisa de um posicionamento novo para que eu possa viver. Josué capítulo 5, a partir do versículo 6 diz assim: 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria entrar na terra, que sob juramento prometera aos pais,
que nos daria, terra que mana leite e mel. Em seu lugar, porém, pôs os seus filhos, e estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os havia circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no acampamento até que sararam. Então disse o Senhor a Josué: hoje removi de sobre vós a humilhação do Egito, porque por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte, à Páscoa, pães sem fermento e espigas tostadas, comeram neste mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ora, Josué, perto de Jericó, levantou os olhos e viu e se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou do inimigo? E ele respondeu: isso é tremendo, né? Nem uma coisa nem outra, mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou, e perguntou-lhe: que diz o Senhor ao seu servo? Respondeu ele, o comandante do exército do Senhor: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é santo. E assim Josué fez. Amém? Então a gente só se prostra diante de um. O único que recebe adoração é Cristo. Então nós entendemos que esse mover levou Josué a um encontro com Cristo. A primeira coisa. Olhando ali, nós vemos que o texto começa dizendo que 40 anos eles caminharam da mesma maneira. Então, um longo tempo nós estamos andando do mesmo jeito. Porém, agora chegou um tempo em que as coisas iam mudar. Primeiro, tinha pessoas que estavam andando ali que não eram circuncidadas. A circuncisão, ela nos leva a uma santificação. É tirar o que está impuro, né? Você tirar um menino lá de 8 dias, ele é circuncidado. Então, para nós entendemos o quê? Que esse também é um tempo de tirar a impureza. Então, a impureza está sendo tirada nesses dias, e a gente está aí numa semana de jejum, né? Jejum nacional, jejum estadual, jejum municipal nessa semana aí. E ali é interessante que o Senhor, ele fala assim, ele diz assim: então disse o Senhor no 9, hoje eu removi de vós a humilhação do Egito. Mas um texto antes ele diz assim: eu removerei de toda a nação. Então nós estamos todo um país nesses dias jejuando, nessa semana, orando e jejuando. Então veja que o Senhor trouxe uma palavra sobre a nação naquele tempo. E ele estava tirando a impureza de uma nação para que eles pudessem viver a vida que o Senhor tinha para eles, a promessa. Então eu estou entendendo nesses dias que o Senhor está prestes a cumprir uma promessa dele nas nossas vidas. Mas para isso é um tempo de circuncisão. É um tempo que nós precisamos nos circuncidar para viver algo novo. E é interessante que quando eles param, durante esses 40 anos, eles comeram um alimento. O maná caía do céu diariamente, eles tinham que comer até a sexta-feira e aí guardar para a semana. Então era comum, era aquela alimentação, era a alimentação dele. E quando eles davam uma chorada, caía a cordonice do céu. Então era o alimento que o Senhor estava provendo até aquele momento. Eles caminhavam em grupo, eles caminhavam em bando, e o Senhor dava o alimento para eles continuamente. Porém agora chegou um tempo onde a promessa do Senhor vai ser cumprida. E o que tinha que acontecer agora? Eles iam celebrar um momento único, que era a celebração da Páscoa. Eles vão celebrar a Páscoa e eles, depois de se santificarem, eles comem a Páscoa. Nós estamos chegando na Páscoa, e o Senhor está permitindo nós nos santificar para chegar nesse lugar. Então esse tempo é o tempo que nós estamos vendo ali. Diz que os homens ficaram nesse lugar até que eles sararam. Então veja que nesses dias talvez o Senhor está fazendo uma ferida, que é a circuncisão, e há um tempo de reclusão para que nós sejamos sarados, para que nós possamos comer a Páscoa dignamente. Então a Bíblia diz que agora eles comem a Páscoa, né? Comem pão sem fermento e espigas tostadas. E no dia que eles comeram desse produto, cessou o maná, vai mudar a alimentação.
Agora não era mais a comida que o Senhor dava, mas era o lugar que o Senhor tinha preparado para que eles buscassem a comida e eles preparassem. Então nós estamos vivendo um tempo de transição, de uma caminhada que nós vinha de longo tempo, e eu creio que nós não seremos mais assim depois desse tempo. Porque o Senhor está celebrando um ponto aonde nós estamos nos santificando e a alimentação está mudando. Ele não vai deixar de dar o alimento. A Bíblia diz assim: não andais ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Os pássaros não têm celeiro e o Senhor dá alimento para eles. Então não é que o Senhor vai parar de dar alimento, mas Ele vai mudar a forma de nós nos alimentar. Então aqui eles comiam do maná, mas chegou um ponto que era o ponto crucial, onde eles param, celebram a Páscoa e no dia seguinte o maná cessa. Então eu creio que nós temos um ponto nos próximos dias que é a Páscoa. E eu creio como um ato profético essa Páscoa, onde talvez todos nós tenhamos que comer como o povo comeu no Egito, fechar na casa, matar o cordeiro, comer ele dentro da sua família, mas eles não comiam da mesma maneira, eles comiam de sandálias nos pés, de roupa, de bolsa e pronto para viajar para uma nova caminhada. E eu creio que é assim. E veja que esse período ele durou do Egito até essa nova Páscoa. A partir dessa Páscoa, eles iam comer um alimento novo. Então eu creio que nesses dias o Senhor está nos preparando para que todos nós tenhamos uma palavra, para que todos nós tenhamos um alimento. E veja que depois que eles comeram da Páscoa, cessou o maná, mas eles comeram da novidade da terra de Canaã. Eles entraram em Canaã, o lugar da promessa do Senhor. Então eu creio que nós vamos entrar no lugar da promessa, e o mais interessante é que quando eles entram no lugar da promessa, Josué avista um homem. Ele achava que era um homem, e ele chega e ele diz assim: você é dos nossos ou você é dos inimigos? Ele fala: não sou nem nenhum dos outros, porque o Senhor, Ele não é nenhum e nem do outro, Ele é o Senhor de toda a terra. Ele diz: eu não estou nem por você e nem pelo povo, eu sou o Senhor de toda a terra. Quando ele entende isso, ele se prostra diante de Cristo. O que aconteceu? Ele se santificar, ele celebrar a Páscoa, levou eles ao encontro com Cristo. Então eu estou entendendo que esses dias que nós estamos passando, o Senhor está fazendo assim como Josué. Ele está nos levando a nós ter um encontro com o Senhor, aonde ele encontrou o Senhor com a espada na mão junto com ele, dizendo para ele assim: ó, o maná cessou, o deserto cessou, você vai entrar numa nova terra, onde você tem que vencer 31 reis, mas não se preocupe que eu estou com a espada na mão e eu vou junto com vocês. Então eu creio que esse período de alimentação, de transição de alimentação, é um período para nós nos encontrar com o Senhor, porque daqui para frente Ele vai com espada desembainhada, porque vai ter reinos que nós vamos ter que vencer. Porque quando eles entraram em Jericó, tiveram que vencer 31, 36 reis. Mas como que eles venceram? Porque o Senhor desembainhou a espada e foi junto com eles. Eles chegaram no lugar que o Senhor já estava. Eles estavam entrando no lugar que o Senhor estava naquele lugar. Quando ele chegou, a Bíblia diz que eles estão indo de encontro, Josué está indo de encontro, ele encontra um homem vindo. Da onde que esse homem está vindo? Ele está vindo do lugar da promessa. O Senhor já está no lugar da promessa. Ele está vindo nos encontrar agora nesse período com a espada na mão, dizendo assim: ó, para frente nós vamos ter batalha. Mas vocês foram preparados nesses dias nas casas de vocês. Vocês se circuncidaram, vocês pararam de comer daquele alimento. Agora vão aprender a conquistar o alimento. A partir de agora vocês vão ter que batalhar. Até aqui eu vim protegendo a nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, maná que caía, e isso cessou. Por quê? Porque esse foi um período de aprendizado para vocês andarem no novo caminho. Então eu creio que agora nós chegamos nesse novo caminho e nós estamos prestes a ter um encontro profundo com o Senhor, com a espada desembainhada, não agora um só protegendo, mas algum que guerreia por nós para ir à nossa frente. Amém? O pastor ali começou falando devocional, o pastor Everton falando da transição do alimento. Eu queria entrar aqui eu creio que seria 2 aconselhamentos que eu vejo. A mulher ser submissa ao sacerdote da casa em primeiro lugar, né? É tempo das mulheres entenderem e praticarem a submissão à missão que foi dada ao marido. A minha casa tem desfrutado disso, né? Da mulher colocar o homem como o cabeça da casa, entregar nas mãos dele aquilo que ele tem que fazer. Só que a hora que eu pensava nisso, o Senhor começou a falar para mim sobre o amor. Que também não adianta você falar também: toma, se vira, produz o alimento, mas isso não foi em amor, né? E o sacerdote da casa, do mesmo jeito.
Porque 1 Coríntios 3 vai falar o quê? Se você falar com eloquência humana, com êxtase própria dos anjos, se eu não tiver amor, nada passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, nada seria. Se eu der tudo que eu tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, nada cheguei a lugar algum. Assim, não importa que eu diga, no que eu creia ou que eu faça, sem amor, estou falido. E o Senhor começou a falar comigo aqui, assim, as pessoas, os sacerdotes, muitos homens, mulheres, têm levado às vezes uma vida, porque, lógico que é o que o pastor Evandro falou do tempo devocional de manhã, que você tem que ter, de como você está conduzindo isso, mas que isso produza no seu dia o amor, amém? Você fazer algo para o teu filho, você fazer algo para a tua esposa, ou a esposa fazer algo para o sacerdote da casa, mas faça em amor, que não vai adiantar também a gente entrar em uns lugares e se acharem santos o suficiente para andar com a soberba lá em cima, não, porque hoje eu orei 1 hora, o Senhor falou comigo, mulher, agora é eu que mando. Não, tem que haver um equilíbrio, né? O amor tem que sobrepor sobre todas essas coisas. E eu vejo assim, da casa da gente, além de você fazer o devocional, você entender essa transição de alimento e você, durante o seu dia, você produz em amor. Trate bem quem está do seu lado, né? Não adianta a gente orar, jejuar e não tratar bem quem está do nosso lado, né? Eu tenho aprendido muito isso e tem mudado. Não que as esposas também não tenham que confrontar os sacerdotes, né? Eu, particularmente, a minha esposa às vezes dá uma pegada em mim e fala, ó, sacerdote, tá aqui, se vira lá. Até ela falou, amor, ceia, né? Vamos fazer um culto de ceia. Eu falei, vamos fazer um culto de ceia, em nome de Jesus, aí nós vamos ceiar em casa. Então, tem que ter... Eu queria deixar esses 2 conselhos. Mulheres, principalmente aqui na nossa cidade, em Carambeí, né? Há um sistema religioso muito grande, né? Onde muitas mulheres estão em lugares que elas não deveriam estar, né? Que eram os homens que deveriam estar fazendo muitas coisas. E foi isso que o Senhor gerou no meu coração. E das mulheres que não caminham com a gente, às vezes não têm essa visão, procurem saber essa visão de colocar um sacerdote dentro de casa, né? Entregar a ele, né? Tudo, respeitar o sacerdote dele, porque o Senhor fala com ele em primeiro lugar, né? E façam tudo em amor, né? O sacerdote, principalmente, produza o amor dentro de casa, né? É interessante isso porque, igual nós falávamos com o pastor Evandro esses tempos num curso, que ele vai chamar as esposas e vai perguntar, né? Como você é dentro de casa? Como que o teu marido é dentro de casa, né? Porque é ali que vai ser revelado o amor de Cristo. Como você está estabelecendo tudo aquilo que você tem aprendido do Senhor, né? Então, esses seriam uns 2 conselhos meus sobre alimento, né? Um dos primeiros passos, entregue o sacerdote ao homem e conduza tudo em amor, né? Que é o próprio Cristo. Amém? Amém. Nesse tempo, né? Quando eu me lembrava de Moisés, quando Moisés, Êxodo 18 ali, ele está sobrecarregado, o seu sogro chega e observa aquilo e vê, diz, Moisés, o que faz não é bom, porque você está se desgastando, vai acabar morrendo você, o povo e a tua casa. Então ele estava preocupado com a filha, porque Moisés, ele passava de manhã à noite preocupado com o povo e ele estava deixando perecer outras áreas. Então nesses dias talvez seja um tempo que o Senhor está dizendo assim, ó, você estava fazendo muito lá fora e esquecendo as coisas de dentro. Então é o tempo que o Senhor está parando muitos homens que estavam tão focados, né, no ativismo, fazendo tantas coisas, mas eles estavam se desgastando e desgastando a sua casa e até mesmo o povo que eles conduziam. Então nesse tempo de preparar
um ambiente, um lugar onde não é mais em público, mas agora é um tempo de parar as coisas do ativismo e voltar para sua própria casa para cuidar daquilo que foi deixado para trás. Então assim eu entendo que é um tempo que o Senhor está fazendo isso, que muitas pessoas elas estavam dando muita atenção para fora e deixando as coisas de dentro. Então é um tempo que o Senhor está trazendo pessoas para dentro da casa para eles cuidarem de um tempo que eles deixaram perecendo. Então é um tempo de restauração, né? E nesse tempo de esse alimento ser preparado dentro da casa, a gente não pode começar a procrastinar, né? A deixar entrar esse pecado de ficar adiando as coisas. Então nós temos tempo, mas agora então se a gente começar a deixar, daqui a pouco passa tudo isso, nós voltamos, a nossa atividade não mudou em nada dentro da nossa casa. Então é um tempo desse, talvez esse pecado, né, de procrastinação, de deixar as coisas para depois e ficar enrolando. Então é um tempo de nós tomar um posicionamento, né, de se firmar e fazer aquilo que o Senhor está pretendendo com nós, que é agora trazer um direcionamento para o nosso lar, para a nossa casa. Então é talvez um tempo assim de restaurar algo que foi perdido, um tempo de trazer de volta. E o que me veio foi isso, de essa procrastinação, até como nós aprendemos ali no Homem ao Máximo, até uma transferência de culpa. Essa transferência de culpa de eu jogar, mas é minha esposa, é meu marido, é os filhos, é o tempo, então agora não tem mais desculpa. Eu posso fazer isso agora, porque muitos estão na casa, então assim, eu posso ter tempo para preparar. Eu posso ter tempo de cuidar da minha esposa, dos filhos. Então essa restauração, né, como eu falei já hoje, de reencontrar os tesouros perdidos dentro da casa, isso vai gastar tempo. Isso vai gastar um esforço da parte de cada um. Então, assim, esses dias nós temos que nos dedicar. A culinária, ela leva muito tempo. Tem pratos que levam horas para ser feito. Mas quando você degusta, o sabor é muito bom. Então, é um tempo assim de nós termos esse esforço da parte de cada um. Como o pastor falou, de ter essa parte não somente do homem, né, do sacerdote, mas da esposa. Um entendimento também para trazer para os filhos desse alimento, porque quando todos se dedicam é muito melhor você comer aquilo. Então às vezes não fica só a responsabilidade para um, como o pastor Everton falou, às vezes a gente divide as tarefas com a esposa, vai fazendo isso, eu faço aquilo, e se torna mais fácil, porque tem coisas que eu não sei fazer, mas ela sabe, ou ela tá vendo de um ângulo diferente, ela diz, assim fica melhor de fazer. Então é um tempo assim da gente compartilhar a produção do alimento. Então dentro da casa é um tempo da gente se assentar, voltar à mesa e nós começarmos a compartilhar o trabalho desse alimento ser preparado. Porque quando todos nós conseguirmos, vai ser melhor a satisfação de aproveitar tudo isso. Então quando todos nós participamos, não vai ficar só no peso de uma responsabilidade só para um. Sim, nós entendemos que o sacerdote é o que traz o entendimento, mas se a esposa e os filhos participarem, então vai ser muito mais saboroso desfrutar disso que está sendo preparado dentro de casa. Então não vai vir de fora, pode ser produzido dentro de casa, mas nós precisamos dessa dedicação, né? E essa procrastinação ser quebrada, de ficar adiando, ficar enrolando, e nós começarmos a nos posicionar dentro da nossa casa para que o alimento saia. Então eu entendo isso assim, que é um tempo que o Senhor parou lá fora para nós voltar. Vocês estão se desgastando só lá fora e aqui dentro está perecendo. Então é um tempo de nós cuidar da nossa casa agora, alimentando bem, para que se tornem saudáveis, né? Porque dependendo daquilo que nós liberarmos para eles, nós podemos fazer com que eles fiquem doentes. Como o pastor Roberto falou, se não forem amor, muitas das coisas vão trazer feridas, mágoas. Se nós começarmos a contar, ou até mesmo tentar corrigir, mas sem amor, como o pastor Evandro falou esses dias para nós nos tornamos justiceiros. E também se for só em amor, então esse equilíbrio é importante dentro da casa, mas se for só em amor, se nós viver justiça sem amor, nós se tornamos justiceiro. Se nós viver amor sem justiça, se tornamos legalistas. Legalista, então,
Porque se nós só amar também, daqui a pouco nós liberamos tudo. Tudo pode, não, eu te amo, não. Então tem que ter um equilíbrio, mas para que o alimento saia bem. Então há um controle nos temperos, há um controle na quantidade para que não faça mal para aquela pessoa que vai comer. Então nesse tempo de preparo também tem que ter esse cuidado, né, da dosagem certa para não fazer mal para ninguém, mas que seja algo saudável para desenvolvimento e crescimento e fortalecimento da casa. Glória a Deus. Veja só, irmãos, que interessante isso. Isso começando dentro de casa, nós produzindo, né? Ou seja, através do Senhor produzindo dentro de nós esse alimento, nós buscando Ele com todas essas direções que o Senhor tem nos dado aqui. Você já parou para pensar agora quando nós sentar para se reunir, quando nós voltar aos cultos dos templos novamente, como que vai ser? Eu penso que vai ser um dos maiores avivamentos que nós vamos ter na nossa nação. Porque a nossa mentalidade não vai ser uma mentalidade mais do receber. Não, eu estou indo lá, mas eu tenho algo para dar, eu quero abraçar meu irmão, eu quero liberar algo, algo vai acontecer de extraordinário, o Senhor vai se mover sobrenaturalmente através da minha vida, e a gente pode viver o que a igreja de Atos dos Apóstolos viveram. Você já parou para pensar? Que poderoso, né? Mas isso tudo é se realmente a gente está disposto a se desenvolver, buscar o nosso próprio alimento no Senhor. Nós podemos viver o que Atos dos Apóstolos viveram, Atos 2. Queria deixar um pouquinho o pastor Everton comentar algo e o que vocês pensam também disso, porque há uma expectativa, isso não só no meu coração, mas no coração de muitos homens, muitas mulheres, muitos irmãos em Cristo que têm essa mesma visão, né? Tá nessa mesma expectativa desse avivamento acontecendo no Brasil. Mas isso começando dentro de nós, né? Dentro de nós, através da nossa casa, e sim se estendendo pelos bairros, pela cidade, pelo estado, pela nação, alcançando as nações. Nós estamos a ponto de viver, talvez, assim, eu posso falar, não precisamente, mas talvez a gente está para viver um dos maiores avivamentos que nós já vimos. É isso que está gerando dentro do meu espírito, dentro do meu coração, por esse momento de nós estarmos com o Senhor e continuar, dar uma continuidade. Eu vi uma palavra aqui que o pastor Everton falou sobre constância, né? Ser constante naquilo, né? Então isso não pode se parar agora, isso tem que dar continuidade, né? Não é só nesse momento que nós estamos cativos dentro do lar, dentro de casa. Isso tem que dar continuidade, precisa continuar, né? Não só no momento de caos, de crise, que nós devemos buscar o Senhor. Isso tem que ser todos os dias, ter uma vida, um estilo de vida, estar buscando o Senhor. É um estilo de vida. Eu vi uma frase que diz: 21 dias é disciplina, 60 dias é hábito e 90 dias é estilo de vida. Então, até que isso se torne um estilo de vida para nós. O pastor Everton leu em Josué, leu a passagem de Josué, e eu também lembro de uma passagem de Josué que fala que depois que Josué veio, a geração de Josué veio a falecer, as pessoas deixaram de buscar o Senhor. Levantou uma nação que não conhecia o Senhor. E olha só, e houve aprendizado no tempo de Josué? Houve ensino? Claro que houve. Houve ensino. Foram ensinados. Mas o que não houve? Não houve aprendizado. Prática, o aprendizado. Não houve a prática, não houve aprendizado. Então hoje nós podemos trazer essa palavra para nós. Hoje está tendo ensino? Sim, tem palavras poderosas sendo liberadas.
mas nós também não podemos correr o risco de não haver aprendizado, não haver a prática, como o pastor Roberto disse, né? Isso precisa ser constante na nossa vida. Se nós queremos ter uma vida diária com o Senhor, ser parecido com o Senhor, ser a resposta do Senhor. Estamos aqui, nós falamos que nós não estamos aqui em turismo, nós estamos aqui numa missão. Deus nos deu uma missão. Ele tem um propósito para nós. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para responder à voz dele, responder aquilo que está no coração dele. Então isso tem que ser constante, não é só no momento de crise, no momento de caos. Esse momento de crise, de pandemia, foi aonde parou tudo, mas parou para nós olhar para dentro de nós e agora, a partir de agora, começar a viver um novo estilo de vida. Né, pastor? Nesse sábado que passou, né? A gente acordou pela manhã em casa e a gente não foi nem comer com a minha esposa, né? A gente acordou e sempre no primeiro sábado tem o café, né? A gente foi lá, assistiu o café de pastores e desligou a televisão e pegamos o violão, fomos pro chão da sala e ficamos lá até 4 horas da tarde, louvor e adoração sobre isso. Então eu tô vendo que é um tempo que o Senhor tá nos despertando para algo que Ele vai fazer sobre esse avivamento. Né, eu vi uma palavra, até eu vi algumas postagens de 1986 do David Wilkerson, né, que viria uma praga. Ele como era americano, né, ele falou sobre Nova York, onde fecharia o governo, fecharia os bares, as pessoas viriam para sua casa e depois desse tempo viria um grande avivamento. Só que para haver um grande avivamento tem que haver uma grande obediência na palavra. Então eu creio que o Senhor está nos levando para casa justamente para isso, para nós nos remeter e nos levantar um altar ao Senhor dentro da nossa casa, né? A palavra, acho que é Abacuque, Joel, que diz assim, Senhor, eu ouço as tuas declarações e eu fico alarmado. Então todo mundo está vendo o que está acontecendo e está ficando alarmado. Ele diz assim, aviva a tua obra e torna ela conhecida. Então ele está falando de um avivamento, mas primeiro ele vai avivar a obra. Quem é a obra do Senhor? Eu sou a obra do Senhor. Você que está na tua casa é a obra do Senhor. Então nós estamos ouvindo as declarações e estamos alarmados. Mas se nós estamos ouvindo as declarações e estamos ficando alarmados, o que precisa fazer? Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Por quê? Porque depois que a obra do Senhor for avivada, vai tornar ela conhecida. Vai ser promovido um avivamento depois que eu for avivado. Então assim, a vontade que estava era ficar dentro de casa, naquele ambiente, com violão e Bíblia, e chorando, e começava a tocar violão e chorava. A vontade, nós estávamos conversando aqui, veio uma graça, Senhor, da vontade de chorar, orar em línguas, erguer os braços para cima, se jogar, era o que está dando vontade de fazer. Né? A gente está contido aqui, né, irmãos? Mas assim, a vontade é de desligar a câmera, a televisão, desligar o microfone, se jogar no chão e adorar o Senhor, porque está um ambiente da glória do Senhor. Eu tenho uma coisa assim no meu coração, no meu ímpeto, porque como a gente não está pregando para a igreja, minha esposa está ouvindo pregação todo dia, irmãos, porque eu estou pregando para ela o que Deus está me dando. Eu tenho público lá em casa, tenho uma igreja para pastorear. Não sei se você na tua casa tem uma igreja para pastorear, eu tenho. Tem a minha esposa, que eu estou pregando para ela todo dia. Então, e ela também, ela está lendo um livro lá que fala Não Apagueis o Espírito, que é do Fábio Coelho. Então ela lê e ela prega para mim. E depois eu vou lá, eu estou orando, de repente eu vou lá e prego para ela. E esse ambiente de avivamento está sendo gerado dentro de casa. Eu não estou esperando um ministério de louvor, irmão. Eu pego o violão, eu canto e ela canta. Tem um ministério de louvor lá em casa. Então a gente está promovendo, Deus está promovendo um avivamento na obra dele. Irmãos, é preocupante o vírus? É preocupante, né? Essa semana eu chorei vendo alguns vídeos do Equador, né? Porque é um sistema mais precário, as pessoas caindo na rua e morrendo, e aquilo me trouxe uma dor. Eu desliguei e fui chorar. Chorar por aquela cidade, chorar por aquela nação, né? Para que Deus intervenha, que Deus coloque as suas mãos, que eles possam clamar ao Senhor. Sim, irmãos, eu fiz isso, eu orei por isso,
mas isso tem que gerar em nós um arrependimento nacional, mundial, e isso tem que ser, mas isso não me assusta. Eu tenho vivido um tempo de tranquilidade no Senhor, e quando eu falei isso com a Rafa, minha esposa, Deus me trouxe uma palavra, porque está todo mundo com medo de morrer, né? Ai, vai vir esse vírus na minha cidade e vai ser um caos. Irmãos, eu não estou com medo de morrer, né? É a palavra de Daniel: se o Senhor nos livrar, amém; se Ele não nos livrar, amém. Talvez você vai dizer em casa: não, você está dizendo isso porque você não está com vírus, não está. Irmão, se eu tiver, não vai mudar. Eu não sei como eu vou me comportar, mas eu não estou com medo desse ambiente. Esse ambiente não me gerou medo. Gerou sim o senso de higienização melhor, me gerou sim a preocupação de eu obedecer às autoridades instituídas por Deus, que é o governo, é lavar a mão, é usar álcool em gel. Se nós precisar usar máscara, tá a discussão, usa máscara, não usa máscara, a gente compra máscara, faz máscara, usa máscara, mas eu não estou com medo desse vírus. Eu não estou com medo, porque se o perfeito amor lança fora todo medo, eu não posso ter medo, porque eu estou sendo aperfeiçoado no amor. E o amor é o Senhor, a Bíblia diz, 1 João. Então assim, o Senhor me deu uma palavra em Isaías 46. Diz assim, Isaías 46, 10. Eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, eu digo: o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Então assim, embora há muitos profetas se levantando nesses dias, apontando para o fim, na oração de casa, Deus falou comigo: você tem que voltar para o começo. Ele falou: por quê? Eu falei: Deus, como assim? Ele falou: porque eu anuncio o fim desde o começo. Ele falou: só está preocupado com o fim quem não está obedecendo o que eu falei no início, porque no final só vai manifestar se você se permaneceu naquilo que é o princípio. Porque se ele anunciou o fim desde o começo, para mim chegar no fim, eu tenho que caminhar naquilo que ele começou, né? E tanto que no versículo 3 diz assim: faço chegar a minha retidão e ela não está longe, a minha salvação não tardará. Então a salvação do Senhor não tardará, com vírus, sem vírus, na terra ou no céu, aonde for a salvação dele não vai tardar. E ele diz assim, quando ele diz que ele anuncia o fim desde o começo: o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Então, se eu acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas, o propósito dele vai subsistir, e a vontade dele vai permanecer. E quando eu li isso, eu fui ver qual que era o princípio. O princípio era Adão e Eva. Tem gente que está preocupado, eu até anotei aqui, né? Tem gente que está preocupado com a taxa de mortalidade do coronavírus, do Covid-19. É 0,46, é 2 e é 3. No princípio, a taxa de quem fosse afetado era 100%. Porque tinha Adão e Eva. Adão e Eva, e a palavra é assim: não coma dessa árvore. Se você comer, vai morrer. Não era assim: talvez você seja contaminado, vai ter um médico. Não. Se você comer, você vai morrer. A taxa de mortalidade era 100%. Mas o que eles precisavam fazer? Era obedecer. O Senhor está nos levando a um lugar de obediência na palavra que Ele deu. Porque Ele diz assim: você pode comer de todas as coisas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas te convêm. Mas ele diz assim: dessa você não pode. Se você comer dessa, você vai morrer. Então o anúncio de morte era muito maior no começo do que agora. Mas o que eles precisavam fazer para não morrer? Obedecer a palavra do Senhor. O que nós precisamos fazer nesses dias é obedecer a palavra do Senhor. As pessoas estão com medo de um vírus, mas não temem o Senhor. Sabe, eu anotei um negócio que, e eu grifei até no meu próprio caderno. Eu anotei assim: o problema é eu ter medo da morte, mas não temer aquele que venceu a morte. As pessoas estão com medo de morrer, mas não tem medo daquele que venceu a morte. Ele diz assim: aonde está a morte a tua vitória? Aonde está a morte o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado. Então, para que eu não venha morrer, seja de vírus, seja do que for, basta eu obedecer a palavra. Porque se eu caminho na palavra e caminho na verdade, eu vou viver eternamente. Então um vírus não pode me parar. Não que eu não vou obedecer, eu vou obedecer, eu estou trabalhando em casa. Eu saio, eu vou no mercado, eu volto, é álcool em gel, limpa todas as coisas, guarda todas as coisas.
por obediência, por aquilo que está sendo falado sobre as autoridades constituídas. Mas eu não estou com medo do vírus, porque eu tenho que me mover pelo que o Senhor está me falando. Então, nesses dias, irmãos, de medo, de que está sendo anunciado, uma palavra de medo, nós falamos naquele primeiro vídeo sobre uma mídia que está trazendo medo às pessoas. O que você precisa é para o Senhor. E você precisa ir para um refúgio. Outra coisa que eu anotei que refúgio não é um lugar. Refúgio é uma pessoa. E outra coisa, o refúgio não é ele que vem até você, é você que vai até nele. Então é você que tem que buscar o refúgio, né? Muitas pessoas têm a Bíblia aberta no Salmo 91, né? O Salmo 91 ele é interessante porque ele revela o refúgio. Porque ele diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio, o meu Deus. Certamente ele me livrará do lasto passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, debaixo das suas asas estará seguro, e a sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa ao meio-dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem praga nenhuma que destrói ao meio-dia. Então o refúgio, irmão, que você tem que buscar é o Senhor. Esconda-se no esconderijo do Altíssimo. Então não tenha medo do vírus, tenha temor do Senhor. Porque o temor do Senhor, ele nos leva a um lugar de refúgio que é o próprio Senhor. Então que o Senhor possa te guardar, que você possa entrar nesse lugar, nesses dias de refúgio nele, se esconder nele. Por quê? Porque ele diz um negócio interessante. Quando você lê ainda o Salmo 91, ele diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É interessante, está todo mundo no mesmo lugar, mas só um entendeu que ele é o refúgio. Porque assim, tinha 11.001 pessoa, né? Porque 10.000 caiu ao lado, 1.000 à tua direita e você não é atingido. Ele não está dizendo que assim, vai morrer todo mundo, não, ele está dizendo que quem entender não morre. Estão todos no mesmo lugar, mas um discerniu que o Senhor era a habitação, que o refúgio é um lugar, não é um lugar, ele é uma pessoa, e é Cristo. Então que nesses dias de medo, de pavor, você vá para o Senhor. Se esconda nele, guarde nele, busque esse avivamento, porque quando isso for liberado, irmão, o fogo do Senhor vai descer sobre a terra, mas um fogo de avivamento. Amém? Pelo que o pastor Evandro comentou, e o pastor sobre o avivamento, eu creio que avivamento vai trazer crescimento, né? Então, eu creio que quando nós voltarmos a nos reunir, eu espero que aqui, na nação inteira, aquele irmão que era um bebezinho, talvez passou para jovem, o jovem passou a ser um homem, né? Para aqueles que se colocaram nesses lugares que nós tanto falamos sobre entendimento, sobre posicionamento, e que esse avivamento venha gerar dentro de nós um crescimento, né? Efésios 4 vai dizer bem assim: chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis de impostores. Deus quer que nós cresçamos, conheçamos toda a verdade e proclamemos em amor a semelhança de Cristo. Em tudo estamos seguindo Cristo e é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos, a sua respiração e o seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Então, que nesse pós-coronavírus, nós possamos ter crescido no Senhor, né? Que esse avivamento faça nós subir o nível dentro de nós, né? Como o pastor Evandro sempre comenta, né? Que o nosso nível esteja mais alto, que nós alcançamos um degrau a mais no Senhor nesse tempo, né? Não, que nós possamos encontrar aquele irmãozinho talvez que vinha na igreja sempre: pastor, ora por mim. Não, agora ele vai colocar a mão no outro irmão e falar: agora eu vou orar por você, né? Que mude esse tempo, né? Não que nós não gostamos de orar pelos irmãos, mas é como um pai, às vezes o filho já está grande, está pedindo leite, e o pai está comendo uma picanha, falando bem assim: ó, eu quero te dar picanha, mas você quer leite? Picanha é muito melhor, carne é muito melhor. Então,
esse avivamento que venha trazer um crescimento dentro de nós, para que nós possamos prosseguir, como diz aqui em Efésios, com o sangue de Cristo correndo em nós, para que nós possamos crescer ainda mais, né? Então, no que o pastor perguntou aqui, que o pastor Everton também falou, eu concluo aqui essa parte. Amém? Eu só quero ler uma passagem aqui sobre o pastor falou sobre continuidade, né? Tá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, que nós possamos dar essa continuidade, né? Então, não é porque vai passar o corona, nós vamos voltar, que nós vamos deixar de fazer o que estamos fazendo agora. Então, se nós permanecer nisso, né, eu acredito nesse avivamento. Então, assim, para que não seja aquele fogo de grimpa, né? Quem é de sítio aí sabe melhor, assim, faz aquele fogaréu, mas é rápido, né? E já para. É bom só para sapecar pinhão, mas que assim aquilo que vai queimar em nós seja algo contínuo, né? Que seja aquela madeira cerne, né? Aquele cerne que queima por horas e horas e continua às vezes noite inteira queimando. Então que seja um tempo aí de nós dar essa continuidade, né? Nessa tempo de oração, nesse tempo que nós estamos buscando o Senhor em casa, para que esse avivamento também ele se estenda e possa continuar e que não aconteça, né? Como o pastor falou sobre Josué, né? Que não seja, mas que aí isso vá contagiando a próxima geração para que eles também permaneçam nisso. Então, sabendo que tudo isso que nós estamos fazendo hoje para o Senhor e em favor, eu acredito quando nós trabalhamos pela nossa casa, pelas coisas, então tudo é para o Senhor, vai haver uma recompensa. Então, permanecer nisso, né? Sabendo que aquele que nos chamou, ele está nos capacitando, mas também que vai nos recompensar um dia, no fim de todas as coisas. Então, nós venhamos dar essa continuidade na presença do Senhor. Algo que o Everton sempre fala, né, de continuar queimando lá de Levítico 6:13, né? E o fogo arderá continuamente. Então, mas para o fogo continuar, o sacerdote tinha que ter um cuidado para que permanecesse, né? Que não faltasse lenha, que continuasse tudo em ordem para que o fogo não se apagasse. Então, vamos ser constantes, irmãos, abundantes no Senhor e vamos em frente. Já vai passar isso e aquilo que nós estamos recebendo, nós possamos contagiar outros. Chegar perto e começar a fazer com que outros também queimem e entendam. Então que nós possamos dar essa continuidade, essa constância naquilo que estamos fazendo, para que o fogo também continue em nós. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então aqui a gente termina a nossa segunda parte e que você possa estar sendo ministrado pelo Senhor por esse nossa conversa, esse bate-papo. E Deus possa estar te pegando você por dentro, te orientando, te alinhando seu coração, a sua casa, a sua família. E nós estamos também para fazer mais alguns vídeos, mais algumas lives, né? Então deixa seu comentário aí, contribua, né? Com aquilo que Deus ministrou no seu coração. E também, se você tem algum tema específico, tem algo que Deus ministrou no seu coração durante a nossa conversa, e gostaria que a gente abordasse e falasse um pouco mais sobre isso, deixa aí no comentário que a gente vai procurar estar buscando no Senhor, estudando para estar falando com você e ministrando aí nas próximas lives. Deus abençoe sua vida. Nós vamos ter aqui o nosso endereço para contribuição voluntária. Nós estamos ajudando algumas famílias que estão passando por esse período de escassez, né? Principalmente aqueles que trabalho autônomo. E nós estamos fazendo arrecadação de alimento. Também estamos, você que tem o valor em espécie para ofertar, nós temos a conta do nosso banco que está aí aparecendo no vídeo. Você pode depositar, que a gente está auxiliando, assistindo algumas famílias que precisa pagar aluguel, que precisa pagar água, que precisa pagar luz, né? Enfim, que precisa ter
o básico para poder para poder viver e sustentar a família ali. Então contribua com aquilo que Deus colocou no seu coração, com alegria, com amor. Esse é o propósito da contribuição. Deus abençoe sua vida. Espero que o Senhor tenha ministrado no seu coração e até a próxima.